Bom dia, associados APAS, bem-vindos a mais um webinar preparado pela Escola APAS nessa trilha do mês de abril, onde abordaremos temas relacionados aos supermercados nesse momento de contingência do coronavírus. O tema de hoje vem sendo alvo de muitos debates entre os supermercadistas e tem refletido diretamente na operação. Trataremos de como receber a fiscalização e imprensa frente ao Covid-19. Para tratarmos do assunto, convidamos, e desde já agradeço em nome da APAS terem aceito o convite, um time de especialistas para falar conosco. Alexandre Momesso, sanitarista e sócio da Sanity Consultoria. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os associados. Hanna Drummond, especialista em gestão de crises e diretora-geral da Approach Comunicação. Bom dia, Hanna. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, colegas. Bom dia, associados. Dr. Rogério Levorin, advogado e sócio do Levorin Advogados. Dr. Rogério, bom dia. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, palestrantes. Bom dia, associados. Teremos um grande webinar hoje, com certeza. Teremos conosco também o Dr. Vitor Moraes de Andrade, especialista em Direito do Consumidor e professor da PUC, que daqui a pouquinho aqui está junto conosco. E a participação especial da nossa consultora, doutora Luana Aguiar. Doutora Luana, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os associados. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais tratando de um tema tão relevante no cenário atual. Muito obrigado. Antes de iniciarmos aí esse grande debate, acho que nós vamos ter muitas dúvidas, e isso eu queria já deixar um recadinho para vocês. Vocês podem interagir conosco nesse webinar, assim como nos demais webinars da APAS, mandando perguntas para a gente através do link que está abaixo na tela. Não deixem de mandar suas perguntas, nós vamos buscar aqui respondê-las e levar a informação aí para vocês. Então, usem desse recurso. O segundo recado, eu queria já deixar aí para vocês o convite para amanhã, nesse mesmo horário, sobre o próximo webinar aí dessa trilha do mês de abril. Outro tema relevante nesse momento do Covid, que é a questão do e-commerce e os desafios operacionais. Esse webinar, ele vai acontecer amanhã, nesse mesmo horário, 10 horas, será conduzido pelo nosso consultor em Inovação e Tecnologia, Anderson Martins, e um grande time aí com grandes nomes para tratar o assunto. Esse é um assunto que vai, desde agora do Covid, mas provavelmente vai refletir nas nossas operações no futuro aí. Sem mais delongas, vamos lá. Por que a APAS resolveu organizar esse webinar especificamente? Nós não vamos aqui passar por detalhes de fiscalização do cotidiano das lojas, porque nós estamos num momento aí que ele é de anormalidade. Os supermercados estão funcionando nesse momento de crise, e esse é um ponto super positivo, no momento que outros tantos estabelecimentos estão de portas fechadas, e isso vem causando grandes problemas. Essa questão, inclusive, mostra a essencialidade do setor supermercadista aí no abastecimento da população. Mas, como nem tudo são flores, não bastasse as nossas dificuldades operacionais rotineiras, que nós já temos, estamos enfrentando aí dificuldades adicionais neste momento. Além dessas dificuldades operacionais adicionais, desde a perda de alguns funcionários, afastamento de outros, a questão dos cumprimentos das normas e boas práticas aí para redução de contágio, a adequação da loja, que é fundamental. Um ponto que vem causando muita divergência e muita discussão é porque nós nos tornamos alvo de fiscalização e da imprensa. Como estamos aí num momento sem precedentes, o que a gente vem acompanhando são algumas condutas aí por parte tanto de fiscalização quanto de imprensa que não são comuns. E isso acaba, aí, em alguns casos, aparentando um certo extremismo e uma atribuição de culpa ao setor por fatores que nós não temos controle. Então, já para iniciar com o pé direito aí nessa discussão, e sem mais delongas, eu já queria começar tratando de um dos pontos mais críticos
em relação a essa questão de fiscalização e imprensa, que às vezes estão juntos, que é a questão da entrada da loja da mídia, da imprensa e da fiscalização. Em especial, vamos começar falando da imprensa. Hanna, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, quais são os prós e os contras em relação à entrada da imprensa nas lojas? Obrigada, doutor Marcelo, pela abertura. Espero que todos estejam bem, assim como os seus, em segurança e conseguindo executar suas atividades da melhor forma possível. Bom, essa é a pergunta que tem rondado aí o nosso relacionamento, né, o relacionamento da Approach, do meu time com a APAS nos últimos meses, porque no último mês especificamente, porque a gente entende que realmente esse é um ponto muito, muito sensível, né? Em qualquer instância, ser alvo da imprensa é algo muito ruim, porque quando você é alvo, é porque a coisa não tá boa, né? A imprensa tá relatando os fatos de forma negativa para o nosso lado. Eu acho que a gente está vivendo um contexto, doutor Marcelo, nunca antes vivido, né? A gente tem aí todos os setores da economia em crise, a gente tem crises sociais, a gente tem crises de ordem sanitária, e obviamente a imprensa vai colocando os holofotes em todos esses setores, em todas essas áreas da sociedade, mas ela precisa cumprir o papel público que ela tem, que é de levar informação às pessoas, né? A imprensa faz isso desde sempre, e hoje todo mundo sabe que com o celular na mão, qualquer pessoa produz informação e qualquer pessoa pode gerar conteúdo e encaminhar este conteúdo para a imprensa, né? Por que isso tem sido tão sensível para a gente nesse momento, para o setor supermercadista? Primeiro, porque a forma como esse tipo de fiscalização da imprensa, né? A imprensa não é um órgão fiscalizador, né? Ela não passa por esse lugar. Mas a forma como alguns veículos tratam do assunto tem um tom muito sensacionalista, isso é fato, e também tem um tom de espetacularização. Então, não é fato novo para ninguém. A gente sabe que muitos repórteres, jornalistas, âncoras e etc., têm o serviço ao consumidor como premissa do seu trabalho, né? Eu não preciso citar aqui, mas vocês sabem que já há muito tempo a mídia tem este segmento de jornalistas que estão servindo aos direitos do consumidor. Isso, em muitas instâncias, é muito bom, porque eles abrem aí caixas de Pandoras de setores que a gente não consegue ter acesso, né, e etc. Mas a forma como é feita a forma como essa informação chega ao consumidor é muitas vezes muito truculenta, né? E esse é o grande ponto. Quando você tem o seu supermercado, entre aspas, invadido por uma equipe, a gente tem uma questão, primeiro com os nossos funcionários, segundo com a nossa imagem, né? Um jornalista com a sua equipe, principalmente nesse momento, entra no seu supermercado, gerando aglomeração de pessoas, ele está com um fiscal do PROCON, ele está com a Polícia Civil, ele está com mais 5 ou 6 agitadores, as pessoas, como a imprensa, as pessoas que estão dentro da loja, vão ali todo mundo para cima, aquilo já gera uma confusão. Em tempos de Covid-19, realmente esse não é um cenário saudável, e muito menos um cenário que a gente queira que aconteça, né? Acho que a pergunta que todo mundo se faz é: eu posso proibir a imprensa de entrar na minha loja? A resposta é sim, você pode. Em uma última conversa com o Dr. Rogério, ele foi muito generoso em nos dizer que o supermercado é uma instituição privada, mas ela tem um serviço público, né? Ainda mais nesse momento em que a gente se posiciona, a gente, setor supermercadista, daí, doutor Marcelo, já estou junto aí com os associados na busca por um entendimento melhor do setor.
a gente está muito visado, né? E a gente está aí dentro do rol de serviços especiais, né? Então, eu tenho uma loja, trabalho de domingo a domingo, de sol a sol, acordo 6 horas da manhã para abrir a loja e tal, do nada vem um jornalista enlouquecido, enfurecido, muitas vezes, né? Apontando o dedo para o meu funcionário, desrespeitando o meu gerente, agindo de forma caluniosa com os meus funcionários, ferindo a minha honra. Eu não quero que isso aconteça, né? Eu posso proibir essa pessoa de entrar na minha loja? Sim, você pode proibir, né? Este é o ponto. Essa é a principal questão. Quando a gente olha para esse cenário, quais são os prós e os contras? Quando você abre a sua loja, quando você recebe a imprensa ou recebe o fiscal, e daí eu acho que os especialistas vão falar de PROCON e de fiscalização daqui a pouquinho, mas quando você recebe esses agentes, que são também agentes públicos, você abre todas as suas questões. Você não tem nada a esconder, né? Então você vai ter aí ônus e bônus de abrir a sua loja. Eventualmente vai achar alguma irregularidade, eventualmente a sua loja vai estar perfeita, você não vai ter nenhuma questão a ser levantada por aquela matéria, e eu ouso afirmar que se não tiver nenhuma questão, a matéria vai cair, ela não vai entrar no ar, porque o tipo de mídia que a gente está falando, ela é uma mídia regressiva, ou seja, ela tenta buscar os pontos negativos para daí mostrar para o consumidor que ele está sendo lesado. Acho que o ponto é esse, né? É muito difícil você achar uma matéria, uma reportagem que diga que, a loja estava impecável, estava tudo certo, tudo maravilhoso e etc, né? A intenção é muito mais de bater e de mostrar o que está errado. Então, você tem aí uma possibilidade de mostrar que está tudo certo? Quando você fecha a loja, a mídia ou aquele jornalista em específico pode inferir o quê? Ele não quer que eu entre na loja porque está tudo errado, porque tem abuso de preço, porque as condições sanitárias não estão sendo respeitadas, etc. Você tem que entender qual desses dois lugares são os lugares mais importantes para você nesse momento, né? Se eu estou mostrando uma coisa que está errada, ela pode ferir a minha imagem e lá na ponta eu posso ter um decréscimo da minha venda? Pode. Isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, se você abre a loja para o jornalista e ele encontra uma irregularidade, isso também pode ferir a sua atividade econômica, a forma como você se comporta no mercado? Sim, também pode. Né? Qual é a orientação básica que a gente passa nesse momento, então? Quando um jornalista chega interpelando, né, assim, naquela vontade de entrar e de fiscalizar, ele não é agente fiscalizador, né? Qual é a orientação que a gente dá? É de ter uma conversa com o jornalista, dizendo a ele que você não tem autorização para que as imagens sejam feitas, mas que o jornalista pode, eventualmente, entrar em contato com a sua assessoria de imprensa, pode entrar em contato com o proprietário, pode entrar em contato com o diretor da rede, enfim, que aí pode-se marcar um momento para uma visita, em que nessa visita todas as questões serão sanadas. Eu acho que passa muito por esse lugar, doutor Marcelo, que que não é nenhum lugar de estar preparado, mas é de ter menos dessa energia, que é uma energia que em muitos momentos inibe e constrange os funcionários do supermercado, além de, obviamente, gerar aglomeração, que é o que a gente não quer nesse momento, né? Eu queria fazer, eu não sei como é que está o meu tempo, mas eu queria fazer uma consideração muito breve, que é o seguinte, a gente tem que considerar que essa parte da mídia mais sensacionalista, né, que está aí localizada em algumas redes, principalmente de televisão, mas que também está no rádio, que também está nas redes sociais, que está atuando de forma, que está olhando para a comunicação de uma maneira mais 360 graus, esses caras, esses repórteres, eles construíram as suas carreiras neste segmento, né, que é um segmento, entre aspas, de proteção ao consumidor. E eles fazem disso carreiras em outros lugares, e principalmente carreiras políticas.
Então, a gente tem que conseguir fazer uma leitura um pouco mais ampliada e amplificada dessas atuações, né? Então, o fato de não receber ou de receber, a gente também tem que levar em consideração todas essas nuances, né? Quem é esse jornalista? Qual é o impacto que ele tem na mídia? Eventualmente, o seu gerente, a pessoa que está na linha de frente ali da sua loja, não tem essa análise. Ele pode não conseguir fazer isso de imediato. Por isso que quando a gente traz para dentro e analisa, a gente tem uma possibilidade de até receber esse jornalista de forma mais, com informações mais pertinentes, enfim, de forma mais contundente. Acho que passo por aí. Legal, Hanna, obrigado. E o tempo está excelente, inclusive, mais de 400 conectados nós estamos no momento. Queria agradecer bastante aí essa audiência de vocês, nesses tempos difíceis aí, que a gente está correndo para caramba para vir assistir a gente, por isso que a gente tem esse compromisso de passar para vocês uma qualidade de informação. Legal, Hanna, obrigado. Queria já emendar aqui, como você comentou, existem alguns aspectos jurídicos em relação à entrada da imprensa na loja. Queria passar, então, a palavra para o Dr. Rogério para puxar um pouquinho essa possibilidade deles entrarem na loja, essa restrição deles entrarem na loja em relação à lei, em relação aos direitos legais. E queria, Rogério, já aproveitando aqui algumas perguntas que vêm chegando, que você falasse um pouquinho sobre a necessidade ou não de mandato para que a fiscalização entre na loja. Explica um pouquinho para a gente como funciona. E na sequência, Alexandre, eu já vou puxar você, porque a Hanna falou uma coisa interessante. A gente pode estar correto e passar uma imagem aí, que não é o que alguns programas querem passar, é evidente, mas mostrar que nós estamos agindo correto conforme a lei. Depois eu queria puxar um pouquinho aí para você, Alexandre. Primeiro, doutor Rogério, fala um pouquinho para a gente sobre as questões jurídicas, por favor. Obrigado, Marcelo. Parabenizando a APAS por essa importante iniciativa em tempos aflitivos, se me permite dizer, em que vivemos, né? Distanciamento social, questões econômicas de um estrangulamento fundamental, e a nossa atividade, né, a atividade supermercadista aí em pleno funcionamento, apesar de todas as dificuldades, né? Sejam elas relacionadas a fornecedores, sejam elas relacionadas à legislação de toda a espécie, né? Evidentemente, nós sabemos, a APAS tem feito um grande trabalho de mapeamento, mas cada municipalidade tem entendido que o tema deva ser regulamentado de uma forma, isso também cria uma série de percalços para o nosso associado, né? Temos questões da necessidade de garantir a segurança do nosso colaborador, a sua tranquilidade, da sua família, né? Enfim, então, há uma situação efetiva, né, de uma grande responsabilidade do segmento supermercadista nesse momento, e o setor vem dando, sim, a sua contribuição, com muito trabalho, garantindo, assim, o abastecimento da população nesse momento, que eu espero que termine logo, né, e que voltamos à normalidade. Falando especificamente da questão da imprensa, acho que a premissa inicial como já a Hanna antecipou, supermercados são espaços privados, particulares, porém de acesso público. Isso, evidentemente, garante ao estabelecimento a possibilidade e, além disso, o dever, né, de ter normas próprias para que se regulamente o dimensionamento do espaço, né, o dimensionamento da área, as questões de segurança alimentar, as questões de segurança do trabalho, né, são normas, evidentemente, para garantir o regular e bom funcionamento da loja. Quando nós, evidentemente, falamos da questão do estabelecimento, a nossa Constituição garante a indenização para a realização de imagem não autorizada, quer seja ela através de imprensa ou com qualquer terceiro. Evidentemente que o artigo 5º, o inciso 10º, né, deixa bem claro a possibilidade de, em havendo uma filmagem não autorizada, que haja, sim, o direito à indenização. E pode também o estabelecimento fazer, evidentemente, a vedação disso. Conheço, inclusive, alguns estabelecimentos que colocam já de antemão
na placa do estabelecimento, proibir filmagens ou coisas desse mesmo sentido. O que nós, evidentemente, precisamos observar do ponto de vista jurídico, se proibir pura e simplesmente, levando-se em consideração as repercussões, talvez a melhor medida. Talvez não seja, né, dependendo do caso. A Hannah foi muito contundente, né, explícita, né, com relação ao sensacionalismo, à espetacularização que alguns órgãos têm se dedicado com relação aos supermercados em função da questão do coronavírus, né, e construíram a sua carreira em cima disso. Então, ao proibir, evidentemente, isso pode gerar uma certa reação, e aí, evidentemente, algumas questões podem surgir. Então, eu classifico isso de duas formas. Você tem, primeiro, a abordagem realizada na loja, quando o repórter, a sua equipe, já entra com a câmera ligada, e aí vem uma ação, me parece, ainda um pouco mais truculenta, porque ela vem acompanhada de um fiscal do PROCON, né, municipal, tentando dar o aspecto de que aquele repórter ali atua como fiscal, quando na verdade ele não é. Temos que separar os papéis. A fiscalização pode entrar? Pode. A fiscalização tem esse direito de fazer o cumprimento da legislação. Por outro lado, o repórter ali, ao lado da fiscalização, já se investe também de fiscal, ele personifica aquilo e ele e acaba inquirindo mais o estabelecimento do que o próprio fiscal do PROCON. Então, é importante separar as coisas. Eu posso proibir? Posso. O fiscal do PROCON? Não, o fiscal do PROCON está no seu direito, né, e no seu dever, né, legal de fazer, evidentemente, a análise de fatos que possam ferir a legislação. O repórter pode fazer a filmagem? O repórter, evidentemente, se não estiver autorizado, não pode fazer a filmagem. O que se recomenda, muitas vezes, nesses casos, né? Que se faça, pelo menos, um contato prévio, né, para que haja o esclarecimento dos fatos à população, para que ela não fique sem informação, e um agendamento, né, em local próprio, né, para que se garanta, evidentemente, também a segurança do estabelecimento. Eu tenho visto algumas filmagens muito complicadas em termos de aglomeração, né? Recentemente, um estabelecimento chegou a ter quase uma pequena multidão formada ali, evidentemente, porque o repórter ali vai se arvorando, vai fazendo a filmagem, vai se juntando as pessoas, e nós não podemos esquecer que nós estamos numa época de coronavírus, onde se recomenda o distanciamento social. Então, quando o supermercado evita a entrada de um repórter para não gerar o tumulto, eu entendo, e me parece muito claro, que o supermercado está, sim, cumprindo a legislação ao permitir, evidentemente, ou evitar que haja, evidentemente, aglomeração de pessoas. Então, é recomendável, né, que se faça uma organização do espaço, né, para que haja, evidentemente, uma boa Falhou um pouquinho. A gente já volta com o Dr. Rogério para ele complementar aí. Agradecer o Vitor, está entrando aí com a gente. Tudo bom, Vitor? Oi, Marcelo, tudo bem? Bem, estamos dando sequência aqui. Dr. Rogério voltou, deixa eu voltar a palavra para ele finalizar a explanação dele. Todos me ouvem? Estamos ouvindo, doutor. Desculpa. Não, enfim, então, concluindo, apenas para a gente finalizar, é possível, sim, com base na Constituição Federal, se fazer a vedação da imagem não autorizada, né, em cumprimento também às questões que envolvem a legislação e as normas internas. O que o estabelecimento pode fazer? Ele pode, inclusive, colocar essa informação na entrada, esclarecendo que não autoriza a realização de imagens que, porventura, não sejam autorizadas pelo próprio estabelecimento. Legal, doutor Rogério, e inclusive na tua fala você já respondeu uma das perguntas aqui, que qual é o argumento legal para não deixar a imprensa entrar nas lojas, se essa for a opção, que é a direito à intimidade, à imagem, né, garantido aí na Constituição Federal, seu artigo 5º, 10º, se não me engano, né, doutor? Exatamente. Legal, Levorim, muito obrigado. Conforme eu tinha comentado aí, pegando já a fala da Hannah,
Só lembrando que aí a gente está tratando de diversos portes de estabelecimento, né? Alguns têm jurídico, alguns têm assessoria de imprensa, outros não. Então, é o cara mesmo, o dono que trabalha na loja e está lá na frente de tudo e acaba recebendo a fiscalização, né? Um momento bem difícil e bem conturbado para a loja, que quebra a rotina, e é por isso que a gente tem que olhar principalmente para esse cara, né? Alexandre, queria tocar uma bola contigo. A Hanna comentou ali da possibilidade aí da decisão do supermercado deixar entrar ou não entrar a imprensa em cima da sua realidade, né? Você tem que fazer uma decisão, gerir um negócio é gerir riscos. Então, olhando para a tua realidade, se eu quero ou não deixar o cara entrar. Claro que a gente tem essas outras peculiaridades aí, essa agressividade, essa interpelação, como disse bem a Hanna, mas fato é que a gente precisa preparar bem a loja todos os dias. A gente precisa estar bem preparado todos os dias, independente ou não da fiscalização rotineira ou essa mais agressiva aí em épocas de coronavírus, né? E aí, Alexandre, o que a gente vê muito nessas reportagens, principalmente, eles pegando no pé ali de frios fatiados, carne moída, algumas questões aí de boas práticas de manipulação de alimentos, principalmente. Depois a gente vai voltar um pouquinho também na questão de abusividade de preços. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as questões legais e sanitárias aí, em relação a esses dois pontos especificamente, e outros aí que você julga importante passar esse recado para o supermercadista. É com você, Alexandre. Bom dia novamente. Marcelo, antes de entrar nesses detalhes, né, que eu sei que são os que estão mais gerando controvérsia e estão sendo cobrados, que é a questão da carne moída e dos frios fatiados, eu acho que seria interessante fazer um apanhado geral. Eu gostaria de fazer esse apanhado geral, até pensando um pouquinho no que o Dr. Rogério e a Hanna falaram, né? Eu acho que é muito importante para o supermercadista que, como os outros falaram anteriormente, esteja preparado, e o estar preparado aqui, primeiramente, é entender o papel de cada um nesse cenário, né? O jornalista, né, a mídia como um todo, quando vai até o supermercado, ela está fazendo, num primeiro momento, o papel de um consumidor. Ele pode fazer uma denúncia, como qualquer consumidor pode fazer uma denúncia. Existe uma confusão grande quanto a isso, né? Quando algumas pessoas questionam o que acontece com o estabelecimento quando ele é denunciado, por exemplo, à vigilância sanitária, né? Pode dar assim, a impressão que uma denúncia gera automaticamente uma punição, uma multa. Então tem que ficar muito claro que, assim como a mídia fazendo o papel de consumidor, como um consumidor qualquer, quando ele faz uma denúncia, ele está abrindo um pressuposto, um pedido para que aquele estabelecimento seja fiscalizado e que seja verificado, atestado, se ele atende ou não atende conformidades legais. Então, isso, baseado até no que você me perguntou, Marcelo, tem que ficar muito claro para a gente que o que as fiscalizações vão ver não é se está bom, entre aspas, se está legal ou se atende aquilo que o jornalista deseja, né? A gente está verificando a conformidade à legislação, que é muito objetiva, né? É óbvio que existem critérios aí a serem analisados, mas a legislação é muito objetiva. Então, no primeiro momento, o que o dono do estabelecimento, o responsável que está lá, precisa fazer é conhecer a legislação muito bem, né? E nesses momentos de coronavírus, o conhecimento da legislação, ele é um pouquinho mais comprometido, porque os municípios estão legislando bastante a respeito disso, né? A federação está legislando, o estado legisla, os municípios também. Então, algumas exigências estão sendo feitas com relação ao coronavírus mais especificamente, que a gente pode tratar um pouquinho mais para frente, que são de cunho municipal. Então, cada município tem a sua exigência, então é muito importante que o estabelecimento esteja ciente do que o município exige ou não. Muitas dessas questões, inclusive essas que você citou, Marcelo, com relação a frios fatiados, carne moída, faz parte do imaginário popular de coisas que a gente acha que são desejáveis ou até acham que são de cunho legal e não são. Então, às vezes, um próprio repórter vai lá e aponta o dedo para um cenário e fala assim, isso não pode.
e ele está dizendo isso não pode baseado num conhecimento dele, que muitas vezes não é um conhecimento legal, né? É uma sensação de que aquilo é incorreto. Como eu falei, não existe. Alexandre, está nos ouvindo? Ainda não. Só aproveitando aí, Alexandre, acho que você tá voltando, né? Você bem colocou, eu vou deixar você continuar a sua fala antes de fazer uma ponderação. Pode continuar, por favor. Então, o que eu queria comentar é essas duas questões, para ficar nessas duas questões que você citou, né, a carne moída e os filhos fatiados, nada mudou no front, né? É muito importante a gente dizer sobre isso. Com relação à manipulação de alimentos, não existe nenhuma legislação nova perante ao coronavírus. O que está acontecendo é um holofote maior em cima dos supermercados, até em virtude disso que foi citado anteriormente, com a mídia atuando mais fortemente. Então, com relação a essas premissas de manipulação de alimentos, não tem nada de novo. Então, o fatiamento de frios, ele é permitido aqui no estado de São Paulo. Existe toda uma premissa legal para que ele seja feito, então, a manipulação feita em ambiente climatizado, respeitando regras de higiene pessoal, higiene ambiental, tudo isso está documentado na legislação, que a gente pode entrar com mais detalhes depois, mas o que é importante a pessoa ter em mente é que quando ela conhece essas premissas, ela não vai se sentir intimidada, nem por um fiscal e nem por uma mídia, né, que esteja lá. Então é muito importante também, como a gente até viu, né, eu assisti muito das reportagens, essa forma de proceder apontando, dizendo, olha, isso não pode, né? Mas em nenhum momento a gente vê, por exemplo, o dono do estabelecimento ou o responsável questionando, né? Não pode baseado em qual lei, não pode baseado em qual artigo, porque aí a conversa vai para um lugar onde nos interessa, que é, se eu estou não conforme você aponta, eu corrijo. Colocando não é o que o órgão fiscalizador está, de fato, atestando ou apontando, né? Então, isso tem que estar muito claro para a gente. Então, é só para depois a gente voltar nesses detalhes. Esse exemplo que eu dei das leis específicas, eu tenho um cenário muito importante com relação ao uso de máscaras, por exemplo. O uso da máscara talvez seja uma das maiores polêmicas vinda com o coronavírus, porque eu tenho uma legislação estadual que proíbe o uso da máscara na manipulação de alimentos, e agora a gente vem com uma não exigência no município de São Paulo, mas em outros municípios exigindo, que gera uma controvérsia. Então, é muito difícil a gente chegar e cravar aqui e falar assim, olha, para você estar preparado para a fiscalização, você vai fazer isso, aquilo, e você estará seguro. A recomendação que a gente dá é, esteja ciente da legislação do seu município, né? Principalmente do seu município, obviamente você vai conhecer a legislação do Estado e a legislação da Federação, como você já faz, esteja ciente do papel de cada órgão. Vigilância sanitária, ela está indo lá para verificar questões relacionadas à saúde do consumidor. Nada que saia do âmbito de saúde do consumidor tem a ver com vigilância, né? Assim como o PROCON, como foi dito, vai ver conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que, eu acho que o grande segredo nesse primeiro momento para a gente começar a discussão, Marcelo, é conhecimento da legislação que nos rege e o papel de cada órgão fiscalizador. Legal, Alexandre, obrigado pelas considerações. Só antes de passar para o Vitor, a Luana levantou a mão e eu queria passar um recado aqui da APAS, eu acabei de receber da comunicação. Obrigado, Fabiano. A nossa comunicação vai disponibilizar aí para os supermercados um modelo de placa. Então, em relação às filmagens, aqueles que quiserem já deixar bem claro que não querem que a fiscalização, a imprensa entre na loja, nós vamos fornecer aí até amanhã, um modelo aí de comunicado para vocês. Então, antes de falar com o Vitor, Luana, por favor.
Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos os associados. Em relação a essa questão da atuação da imprensa na loja, eu acho que é importante a gente delimitar aqui o que seria o aspecto jurídico em si, né? E aí eu acho que o Alexandre falou muito bem, que a gente tem que estar preparado em relação às normas, ao conhecimento das normas, para que não sejamos pegos de surpresa, né? E aí, quando a gente trata, assim, de recebimento de imprensa na loja, a gente lida, além das normas sanitárias, com as normas do direito do consumidor, né? Então, basicamente, a gente divide nessa escala. Quando a gente trata de norma consumerista, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que nos respalda, né? E para quem precisar, a gente tá dando uma orientação aí na consultoria. E para as normas sanitárias, além das legislações locais, a gente tem a CVS 5, depois se o Alexandre puder complementar, que traz um apanhado geral sobre as questões sanitárias dentro dos nossos supermercados. Então, acho que além de estar preparado da parte de recebimento de imprensa, toda a parte política em si, os nossos associados têm que estar preparados aí no conhecimento da legislação em geral. Era isso que eu queria complementar. Legal, Luana, é importante, neste momento, os supermercados observarem a legislação municipal, principalmente em relação à adequação da loja. A gente precisa contribuir, a nossa forma de contribuição aí para mitigar o contágio. A gente sabe, está atento às exigências de algumas prefeituras aí, que acabam sendo um pouco mais, vamos chamar de exageradas, né? Mas sempre tem um objetivo legítimo, e tratando com essas prefeituras para a gente chegar no mesmo objetivo e talvez com exigências mais suavizadas, né? Agora, para a gente complementar essa primeira rodada de falas, queria novamente cumprimentar o Dr. Vitor, agradecer aí pela participação. O Dr. Vitor, especialista aí em direito do consumidor. Doutor, queria colocar uma questão, e deixa aberta aí a tua palavra, em relação à recente fiscalização do PROCON, principalmente, em relação a preços abusivos. Eles vêm notificando aí todo mundo, pedindo nota fiscal e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí em relação à fiscalização, né, do PROCON, de forma geral, e as suas considerações aí em relação a essas questões que nós estamos comentando. Doutor Vitor? Ô Marcelo, bom dia para todos aí. Já antecipadamente algumas desculpas aí caso apareça alguma criança aqui no meio desse call. A nossa rotina em home, né? Se a câmera tá boa aqui, acho que dá para todo mundo me ver e ouvir. Tudo a situação é complicada, né, Marcelo? Assim, atuando no dia a dia, a gente vê e percebe, principalmente no setor supermercadista, ele é sempre foco das ações de fiscalização. Até por uma deficiência de infraestrutura do sistema de fiscalização, é muito mais fácil para os agentes de controle irem no supermercadista ou no varejista do que seguir a cadeia inteira, né? Porque muitos problemas e abusos não ocorrem na ponta de venda, né, no setor supermercadista, mas sim em outros elos da cadeia. O que a gente tem acompanhado, em São Paulo especificamente, até o PROCON ganhou um status político acima do que sempre teve, tornando-se uma secretaria por um decreto do governador, com um direcionamento específico de controle de preço. E a gente enfrenta muita dificuldade com os órgãos de defesa do consumidor, principalmente pela estrutura desses órgãos, né? Nós temos em algumas localidades órgãos técnicos e nós temos em muitas localidades órgãos políticos. O que é natural em razão do processo, porque o diretor do PROCON, em geral, ele é indicado pelo secretário de Justiça, na grande maioria dos estados e municípios, então, com uma forte vocação política. Isso a gente percebe nos atos de fiscalização,
que acabam influenciando a forma em que o órgão lida com o setor e lida com os varejistas no dia a dia, o que muitas vezes pode dar lugar a alguns abusos da forma de fiscalização, algumas exigências indevidas. Então, eu acompanhei algumas reportagens, por exemplo, onde o fiscal do Procon ia e exigia que o gerente da loja tivesse nota fiscal. Para mim, não faz muito sentido que eu tenha na loja todas as estruturas, e eu vi também até algumas notas tentando limitar a rentabilidade em cima de determinado produto, como se o custo de um produto bastasse eu pegar o valor da nota de compra, aplicar um percentual que seja de 20% e eu tivesse esse preço. Enquanto que a discussão de aumento abusivo, ela é muito mais complexa do que uma análise simplista feita, ou que pode ser feita no momento de fiscalização ou verificação. Infelizmente, o setor acaba sofrendo, principalmente institucionalmente, com a questão de imagem, sendo que o processo onde ele vai poder realmente se defender, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas eu acho que a gente tem um tempinho para conversar. Eu acho que o que eu vou tentar contribuir nessa conversa é tentar dar elementos palpáveis e ferramentas para que os supermercadistas saibam como lidar com os processos de fiscalização. E a questão de abuso, aí vai ser muito importante o papel da associação nesses processos, porque muitas vezes o lojista, o varejista, o supermercadista na ponta da venda, ele não vai ter tempo suficiente, documentos para que ele faça uma defesa robusta naquele momento, mas é importante que ele tenha instrumentos para se defender, dizendo, olha, eu tenho prazo para defesa, a questão de aumento abusivo, não basta querer exigir a nota e alegar um percentual máximo, como se no Brasil tivéssemos preços tabelados. É claro que eu tenho que evitar e não pode acontecer o abuso, mas entre o uso normal e o abuso há uma grande diferença e a gente precisa ter uma forma de demonstrar para evitar o constrangimento que tem ocorrido aí no dia a dia das operações. Enfim, uma abordagem inicial e eu fico à disposição aí para a gente continuar esse debate. Legal, Vitor, obrigado. Nós estamos com quase 500 conectados, temos muitas perguntas aqui já. Nós vamos direcionar, inclusive, o segundo bloco para a gente já responder, tentar responder todas elas. Propositalmente, eu não estou fazendo referência aos supermercados aqui nas perguntas, tá, gente? Para que vocês possam perguntar para a gente de uma forma bem tranquila, tá? Então, fora esse padrão nosso de fazer a referência àquele que está perguntando, excepcionalmente eu não estou fazendo essa referência para que vocês possam perguntar aquilo que vocês têm dúvida aí tranquilamente, tá? Doutor Rogério, você pediu a palavra, é com você. Obrigado, Marcelo. Rapidamente, apenas para fazer até um link da questão da imprensa e a questão bem abordada pelo doutor Vitor com relação à questão do direito de defesa. O problema, evidentemente, é quando a abordagem, tal como ela tem sido feita, de exposição, e até com acusações, você está infringindo o Código do Consumidor, quando o repórter fala, você não pode fazer isso, você, sem dar, evidentemente, dentro desse ambiente, aquele que a gente chama de direito à defesa, né, a versão fica parecendo verdade. Isso é muito ruim para a imagem do estabelecimento. Evidentemente que nós vivemos um Estado democrático que todos têm o seu direito à defesa, mas tal como a coisa tem sido conduzida, a acusação se lança e ela se torna verdade. O estabelecimento já fica de antemão com uma divulgação para todo o público como se estivesse descumprindo a lei, o que nem sempre é o caso. Então, acho que vale uma atenção importante disso, até para o aspecto de que a abordagem, tal como tem sido feita, não tem atendido também aquilo que a Rona falou, que é o papel e a responsabilidade pública que o órgão de imprensa deve ter. Aliás, Rogério, pegando esse gancho, justamente, Hanna, eu queria passar para você como uma provocação ali referente à própria tratativa com a imprensa, porque o repórter ele é interpelativo, ele vai partir para a acusação, e o que a gente viu em algumas imagens, em alguns vídeos, são profissionais que têm até maior conhecimento, conhecem mais daquela matéria, que entram numa discussão com o repórter,
tanto que ele se evade ali, né, quando ele percebe que não vai evoluir muito, ele fala que não vou falar mais com você e sai andando, porque ele sabe que tecnicamente aquele profissional ele é mais capacitado. Só que essa discussão, essa forma de tratar é a melhor? Ajuda a tornar aquilo um espetáculo? Queria deixar essa bola contigo e te passar a palavra aí. É complicado isso tudo, né, doutor Marcelo? Assim, a forma como essas reportagens estão atuando, né, muito truculenta, muito interpelativa, mal educada, né, quase violenta, é a forma que a gente, como que a gente consegue barrar isso, eventualmente marcando uma visita da imprensa em outro horário ou em outro lugar, numa situação um pouco mais, um pouco menos quente. Porque o que acontece? Quando esse jornalista, ele sai da redação com uma denúncia, né? Ele já vai achando, eventualmente, que ele é um investigador, né? Que ele está ali fiscalizando para o bem público, que a atuação que ele está fazendo é a melhor possível, porque ele está, né, ajudando o consumidor, porque o consumidor está sendo lesado. Ele vem com um discurso muito inflamado. Então, a tendência é ao combate, né? Então, quando você tem uma pessoa que recebe a imprensa mais preparada, que consegue discutir ali nos ditames da lei, né? Quando ele fala isso está errado, a pessoa fala não, isso está certo, isso tem que ser feito desse jeito. Então, quando eles apontam os erros e tem alguém com informação suficiente para combater, imediatamente esse jornalista tem, por dever de profissão, por vontade própria e etc., um domínio do discurso, e ele consegue reverter aquilo, ou pegar um ponto específico do discurso de quem está ali debatendo com ele, e vai no grito, né, Marcelo? Muitas vezes essa atuação mais violenta faz com que a pessoa que está sendo interpelada se retraia e saia. Tipo, não vou mais falar com você e tal, então ele vira a pessoa que está com medo, que tá errada, que está precisando sair ali daquela situação. Mas é porque o poder que eles têm de reversão de discurso, né, é um estudo de retórica ali muito profundo mesmo, que deixa as pessoas constrangidas e faz sempre com que a imagem do supermercado fique prejudicada, né? Eu queria fazer uma consideração, que foi algo que você ressaltou na minha fala, e eu queria só voltar a esse ponto. A gente está falando de aí mais de 1.100 associados, né? A gente sabe que a gente tem lojas de todos os tamanhos e de todos os tipos. A gente tem grandes redes, tem lojas menores, etc. Claro que nem todas essas lojas têm assessoria de imprensa, têm diretores, têm agentes de comunicação e etc. Não são apenas essas pessoas que podem pedir para que essa visita seja marcada. Qualquer pessoa, se bem instruída, fala, olha, tá aqui uma placa, ou a gente tem uma orientação de não receber a imprensa, mas será um prazer recebê-lo em outra ocasião. Você pode fazer contato com o nosso proprietário, ou me liga daqui 2 dias, né, se for o próprio proprietário que estiver ali recebendo a imprensa. Então, a gente tem que olhar para esse arco todo, né, entendendo aí que o setor é muito diverso. Não sei se eu consegui te responder. Legal, Hanna, muito bom. Bem interessante esse apontamento, porque você tem alguém com áudio aberto, Vitor? Por favor, obrigado. Essa questão é interessante, Hanna, porque a imprensa, o doutor Rogério comentou isso, né? Eles chegam e aí você pode simplesmente barrar, você pode deixá-lo entrar naquele momento, ou a gente está construindo aqui até uma terceira via, né? Que não é nem sim nem não. Tudo bem, você vai entrar, mas em outro momento, liga, marca e ajusta. Interessante, pode ser. Inclusive, evita algumas falas aí de imprensa que, olha, não deixou entrar. Suaviza, inclusive, essa questão. Tem bastante pergunta aqui, gente. Mandem as perguntas, estamos quase 500 conectados. Queria aproveitar aí, daqui a pouquinho a gente vai precisar encerrar esse primeiro bloco, temos um tempinho ainda, vamos aproveitá-los. Partindo dessa questão, vamos ainda usar um pouquinho essa questão de gravação, né? Tem algumas questões aqui, depois eu vou voltar com o Alexandre
se pode ou não pode, se eu devo ou não devo deixar de entrar a reportagem em áreas de manipulação. É muito importante isso para a gente, porque uma coisa é deixar entrar na loja, no acesso ao ambiente público, outra coisa é entrar em áreas de manipulação. Aí a questão de fiscalização e da mídia, né, da reportagem. Mas antes, queria, Rogério e Vitor, uma questão de filmagem ainda, para a gente finalizar esse bloco. Tudo bem, eu não deixei, eventualmente eu não deixei. A gente percebe que algumas vezes há filmagens por celular, que são mostradas aí nas reportagens, e em alguns casos, gravação de áudio. Eu queria que vocês explorassem um pouco aí, primeiro o Rogério, depois o Vitor, essa questão aí de uso de outros meios de gravação das conversas. Ok? Tá me ouvindo? Tranquilo, né? Bom, Marcelo, veja, basicamente a regra é a mesma, né? Do ponto de vista de preservação da imagem e dos direitos da personalidade, né? E o artigo 5º da Constituição não faz distinção entre pessoas físicas ou jurídicas, né? O fato é que, se não está autorizado, ainda que de maneira não autorizada, alguém com o seu celular particular faça a filmagem e promova essa divulgação nos meios de comunicação, seja ele televisivo, mídia social, enfim, de forma não autorizada, evidente que isso faz surgir, para aquele que se sentiu prejudicado, né, com esta abordagem, o direito a ser ressarcido pelos prejuízos causados. Então, do ponto de vista de critério, né, nós temos que entender que a imagem é um patrimônio próprio, né, e, evidentemente, ela deve, uma vez ser divulgada, mediante autorização. Não havendo autorização, faz surgir, evidentemente, o direito à reparação do eventual prejuízo causado. Obrigado, doutor Rogério. Vitor? Bom, vamos lá, Marcelo. Só compartilhando, eu trabalho com PROCON aí, pelo menos, mais ativamente nos últimos 15 anos, né? Já trabalhei em governo. E eu queria trazer uma percepção para vocês, porque o que eu vejo nos órgãos de defesa do consumidor é um componente muito importante, é o componente de relacionamento, é o componente relacional. E por que eu queria trazer esse aspecto, né? O que muitas vezes eu percebo, e principalmente nos vídeos, e aí, claro, eu não estou minimizando os abusos, tá? Então, só gostaria de deixar isso claro, né? Eu acho que o Rogério já falou muito bem aí sobre todos os direitos e como combater todos os abusos, e eu concordo 100% com o que ele disse. Mas eu queria trazer uma outra visão para que cada um aí ajuste a melhor forma de lidar com esses problemas. Então, considerando que tratar com os órgãos de defesa do consumidor envolve um componente relacional, ou seja, eu preciso me aproximar dos PROCONs locais que me fiscalizam, e quando a gente fala aproximação, significa que a empresa deve ter um projeto, um processo para lidar com temas de defesa do consumidor e os problemas efetivamente, né? É difícil e eu tendo a aumentar o conflito e a litigiosidade junto aos PROCONs se eu me mostrar impermeável a algum diálogo. Então, eu acho que a gente precisa achar uma forma de calibrar essas questões dizendo quais são os procedimentos que o supermercadista tem para lidar com os órgãos de controle. Os gerentes, as pessoas que ficam na linha de frente, tem algum treinamento ou alguma informação para lidar com essa fase de conflito que é instaurada de forma imediata pela fiscalização? E cada vez mais, né, eu até estava mexendo agora nos vários PROCONs têm aplicativos de celular, onde você consegue falar até onde você está por um sistema de geolocalização do celular. Então, é quase como se nós disséssemos que todo consumidor hoje é um fiscal e, de alguma forma,
é um agente de comunicação, porque ele filma, compartilha. Então, eu acho que a gente precisa, independente das formas de defesa, direitos de imagem, é ter um procedimento para lidar com o órgão de defesa do consumidor no recebimento das visitas, ter um roteiro para explicar como ele vai exercer o direito de defesa e qual é o tempo que ele precisa para demonstrar e repassar as informações, que não vai ser naquele momento de loja. Claro, a gente não está falando de casos extremos, né, onde a fiscalização acha uma série de irregularidades que sejam gritantes, que não é o caso ou não é o que a gente espera. Mas eu tendo mais a sugerir que o supermercadista tem um procedimento de relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor, e aí é um relacionamento objetivo, ou seja, quantas reclamações eu tenho, qual é o procedimento e os canais que eu tenho para atender os clientes, quais são usualmente os tipos de reclamações que eu tenho, quais são os procedimentos, projetos e processos que eu tenho para fazer o enfrentamento dos problemas que são naturais. Cada vez mais a gente tem conversado com os PROCONs que não existe a ideia de erro zero, isso é impossível. Então, que os processos de fiscalização devem olhar muito mais para como as empresas lidam com os problemas e quais são os projetos e processos que eu tenho de enfrentamento do problema do que exigir das empresas um erro zero. Em nenhum mercado isso é possível. Eu acho que calibrar de forma adequada a defesa dos interesses, imagens, etc., é um aspecto relacional, tende a diminuir as tensões e melhorar indicadores de atendimento e reduzir também o volume de autuações. A gente vê quando a empresa estabelece um programa de relacionamento com os PROCONs, como isso se impacta de forma bastante eficaz nesse cenário. Então, eu só gostaria de colocar dessa forma e sugerir que todo mundo tenha um projeto de relacionamento para o enfrentamento de problemas que envolvam a temática do consumidor e o relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor. Isso tem de ser um pouquinho mais adequado para esses problemas. Legal, Vitor, foi muito bem colocado, porque nem tudo é ferro e fogo, né? Claro que a gente tem oportunidades aí de responder recursos, defesa, uma coisa é defesa jurídica e outra coisa é a questão da própria fiscalização no ato. Gente, nós temos aí diversas perguntas, tá? Nós vamos voltar aí com essas questões, essas dúvidas macro, e só preciso fechar esse bloco aqui, porque a gente avançou um pouquinho no tempo. 5 minutinhos de intervalo, nós já estamos de volta para continuar essa boa prosa aí. Obrigado, gente. Até daqui a pouco. Você sabia que é possível se inscrever em um curso da Escola APAS Online? Sim, é muito simples e fácil. Você pode participar de inúmeros cursos que a escola oferece para profissional supermercadista, de forma prática, rápida e utilizando toda a modernidade da ferramenta online. Entre no portal APAS, clique em Mundo APAS, na sequência em Escola APAS e depois em Catálogo Online no botão laranja. Se preferir, role para baixo e conheça todos os produtos e serviços que a escola oferece. Vamos em frente! São 3 programas que possuem vários temas relacionados às diversas áreas dos supermercados, como RH, gestão e operação de loja. Você pode conferir a programação total ou individual clicando em Todas as Regionais e selecionando a sua regional Distrital APAS. Agora role para conhecer todos os cursos disponíveis e as datas programadas. Para se inscrever, basta clicar no botão ao lado direito do seu computador e preencher sua ficha online. São disponibilizadas 2 inscrições por empresa, grupo associada. Agora é só aguardar a sua equipe regional confirmar as inscrições e sua vaga estará garantida. Viu como é fácil se inscrever e ter acesso aos melhores conteúdos para capacitação desenvolvidos para supermercados? Inscreva-se já, você e toda a sua equipe. Escola APAS, um mundo de conhecimentos que também começa